Nós trouxemos aqui no ano passado, você se lembra disso? Estava acontecendo um jogo, se eu não me engano era Flamengo e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E a informação que nós tínhamos na época é de que entraram na casa do Antônio Beckhauser, um radialista muito famoso, muito conhecido em Ubiratã e em toda a região, para praticar um assalto. Estavam na casa pai, mãe e filho. O pai foi morto, a esposa, levou um tiro no rosto e o filho também foi baleado. E eu lembro muito claramente que nós ficamos aqui e eu ficava cobrando a minha produtora, Kathleen Simone. Kathleen, vamos atrás da história do radialista, porque não pode ficar um crime desse parado. Tem que ter uma investigação. E todas as vezes em que nós ligávamos para o delegado, ele falava, estamos investigando. Aí ontem, a Polícia Civil convocou uma entrevista coletiva dizendo que tinha prendido pessoas suspeitas desse crime. E aí vem uma revelação de que o próprio filho estaria envolvido na morte do pai e na tentativa de morte da mãe. Camila Horato, é o tipo de notícia que choca. A gente fala do caso Suzane von Richthofen em São Paulo, que marcou o país, mas isso acontece aqui no nosso quintal também, e pela ganância, segundo a polícia, né? Exatamente, Parra, porque de acordo com essa investigação da polícia, o motivo teria sido a herança da família. Como você disse, então, nessa entrevista coletiva concedida pela polícia, eles avisaram, então, anunciaram que 3 prisões foram feitas nessa quarta-feira. Essas 3 prisões, elas aconteceram em 2 cidades aqui do oeste do Paraná, entre elas Ubiratã e também no Mato Grosso. Essas 3 pessoas que foram presas, 2 por envolvimento no crime e uma delas, o filho desse radialista, que de acordo com a investigação da polícia, teria sido o mandante desse crime. Essas 3 pessoas foram presas e a polícia segue com as investigações. Você já recuperou um pouquinho dessa história, né, Parra? Como você disse, aconteceu no dia 15 de setembro do ano passado e foi na cidade de Ubiratã, bem pertinho aqui de Cascavel, a poucas horas daqui. Foi durante um jogo, essa família estava reunida, o radialista, a esposa dele e também o filho, quando uma pessoa entrou na casa e anunciou um assalto. E aí, então, baleou essas 3 pessoas e o radialista de 57 anos foi morto nessa situação. De lá para cá, alguns meses se passaram, a polícia vem investigando esse caso e agora esse desfecho, que, como você disse, é uma realidade realmente muito triste. A gente tem também um trechinho dessa entrevista coletiva da polícia e a gente vai acompanhar agora o que disse o delegado. Vamos ver. De acordo com os elementos que nós coletamos, tudo indica que a morte do seu Antônio esteja relacionado, sim, a questões patrimoniais. Em período prévio à morte dele, havia um certo atrito, uma desarmonia entre a família, que dizia respeito à venda de um imóvel da mãe do seu Antônio, que era avó do principal suspeito, né? Havia um interesse dele em querer desapropriar, alienar essa casa, porque, de certa forma, ele iria receber algum valor, até porque ele era muito próximo da mãe do seu Antônio. Existia uma relação de muita afinidade, ela já teria se comprometido a doar, né, alguma coisa para ele, né, para o suspeito, até para o filho do suspeito, né? Então ele tinha muito interesse em que esse imóvel fosse vendido, porque metade do imóvel, pelo seu Antônio ser o único herdeiro, né, a metade do valor correspondente ficaria para o seu Antônio e a outra metade ficaria sob a disposição da avó, né, da dona Benilde, eu já posso citar o nome, né? E dessa parte, provavelmente, ela doaria, né, uma certa quantia para o suspeito. Polícia, então, concluindo a investigação e apontando o próprio filho como mandante do crime. Ele teria contratado uma pessoa que arrumou um pistoleiro, um matador de aluguel, que foi lá para executar o crime. Então, teria matado o pai dele, atirado na boca da mãe, só que a mãe não morreu, e atirado contra a perna dele, para que parecesse que foi um assalto. A polícia, então, concluindo agora a investigação, vai ser remetida ao Ministério Público, depois à Justiça, para tornar réu, então, o filho desse casal e as outras pessoas envolvidas nesse crime. A ganância realmente destruindo famílias. A gente só tem a lamentar a morte do Antônio e as sequelas que ficam para a família como um todo. Já já tem mais notícias para você. Antes eu quero conversar